Vamos abrir nossas Bíblias ah, na carta de Paulo a Timóteo, texto que já está, inclusive, no boletim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Vamos ler todos juntos esse texto da palavra de Deus? Vamos lá. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Louvado seja Deus. O texto que está sendo usado pela nossa SAF esse ano é comumente utilizado para falar sobre o trabalho missionário, o trabalho pastoral, o trabalho daqueles que se dedicam a ensinar a palavra do Senhor. É, na verdade, essa sim a finalidade e o propósito último do autor nesse texto: tratar sobre aqueles que manejam a palavra da verdade, sobre aqueles que ensinam, aqueles que nutrem o rebanho de Deus com o alimento da palavra. Essa é a finalidade que Paulo tem ao falar sobre esse texto. Por esse motivo, eu não quero forçar aqui o texto e chamá-las nessa noite de obreiras. Não é esse o propósito que o apóstolo Paulo tem. Também não quero forçar o texto nessa noite ao ponto de dizer que esse texto é especificamente uma mensagem que Paulo já estava prevendo que seria dado às SAFs de todo o Brasil. Também não é esse o propósito do texto. Todavia, irmãos, ainda que esse texto do apóstolo Paulo seja direcionado a Timóteo e a um propósito ministerial, nós podemos observar nesse texto que há algo que aqui Paulo trata a respeito do ministério que Timóteo deveria exercer, que se aplica a absolutamente todos nós, que somos crentes em Cristo Jesus, que tememos ao Senhor, que somos nova criatura, e é sobre isso então que eu queria sobre essa noite falar. Perceba que Paulo aqui vai nos mostrar o dever de buscarmos sobre todas as coisas a aprovação de Deus. Procura apresentar-te aprovado. E se há uma armadilha perigosa que por vezes nós acabamos caindo facilmente, é o desejo de agradar aos outros. Essa certamente é uma armadilha perigosa, sutil, que nós por vezes acabamos caindo ao não percebermos quão danoso é esse desejo de agradar aos outros. Especialmente as mulheres que se preocupam um pouco mais com detalhes, um pouco mais com beleza, um pouco mais com decoração. Facilmente essa armadilha poderá seduzir você com o desejo de agradar aos outros. Só que Paulo já havia alertado a respeito desse assunto, ainda no capítulo 1, quando ele fala sobre o perigo que é querer agradar aos outros. No capítulo 1, Paulo vai dizer que todos os da Ásia o haviam abandonado. O capítulo 1, versículo 15 diz assim: Estás ciente que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Aqui Paulo menciona que duas pessoas, ou na verdade, todos os irmãos da Ásia o haviam abandonado. Paulo havia sido preso por causa do evangelho. Paulo estava sendo expulso de muitas cidades por causa da pregação do evangelho. Isso não agradava aos governantes, isso não agradava às pessoas, e muitos que estavam com ele, para não desagradarem ao governo, acabaram abandonando Paulo. A ideia aqui de abandonar Paulo é também abrir mão do ministério, abrir mão do cristianismo, abrir mão de fazer a vontade do Senhor. Quando a gente chega no capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo número 4, Paulo vai também fazer uma outra recomendação a respeito de como o soldado deveria se portar. Ele vai dizer o seguinte: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Agora, a menção do apóstolo Paulo é: aqueles que estão empenhados numa obra, aqueles que estão empenhados num ministério, em um propósito determinado por Deus, seja ele qual for, não devem se interter com outras coisas dessa vida.
Agora, no capítulo 4, texto após o que nós lemos, versículo de número 9, Paulo vai fazer a menção de outra pessoa que lhe abandonou porque amou o presente século. Versículo 10 do capítulo 9, ele vai dizer: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Aqui, Paulo termina então a sua segunda carta a Timóteo, mais uma vez ressaltando o abandono que ele havia sofrido por causa ou por parte de muitos irmãos. Capítulo 1 ele começa falando que foi abandonado por muitos irmãos. Capítulo 4 ele termina dizendo que Demas também lhe abandonou porque amou o presente século. A verdade é que nas duas cartas, tanto nesta quanto na primeira carta de Paulo, o que nós vamos encontrar são muitas recomendações de como deveria ser o ministério do jovem pastor Timóteo e como que ele deveria, diante das tentações, do medo e das muitas tensões que ele enfrentaria, permanecer firme no propósito pelo qual Deus lhe chamou. Por isso, que lá no capítulo 4, versículo 10 de 1 Timóteo, Paulo vai dizer: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo. Paulo vai dizer: Timóteo, diante de tudo que você haverá de enfrentar, passar e ser tentado, você deve lembrar-se de uma coisa: por quem você foi chamado, para que você foi chamado e o que lhe motivará nesse seu chamado. Percebam, irmãos, ainda que todo o assunto da primeira e da segunda carta de Paulo, direcionada a Timóteo, trate sobre questões ministeriais, das quais nós poderemos dizer, isso não se aplica a SAF. Há uma verdade que aqui todos os crentes devem lembrar. E é exatamente sobre isso que eu queria nessa noite falar brevemente com as irmãs. Buscando a aprovação de Deus. Diante de todas as coisas que Timóteo faria no seu ministério, a principal preocupação que ele deveria ter era buscar a aprovação de Deus, não dos homens. Então, diante disso, diante dessas recomendações que são dadas a um obreiro, mas que de igual modo devem ser observados por todos os servos e servas de Deus, eu queria ver nessa noite com os irmãos essa temática, buscando a aprovação de Deus primeiro, pela dedicação em agradá-lo. E o texto então vai dizer no versículo 15, procura apresentar-te a Deus. Essa é a primeira coisa que Paulo vai dizer. No texto grego, texto original a qual foi escrita a Bíblia Sagrada, a gente lê essa expressão, poudazosé, como um verbo que significa ser zeloso. E é curioso porque no grego, essa expressão que significa ser zeloso está no modo imperativo. Aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, é uma ordenança que aqui nós temos. Essa palavra pode ser traduzida por apressar-se, por ser zeloso, por zelo, por diligente. Sempre está em torno, a expressão que Paulo utiliza sempre está em torno disso, de um zelo, de uma dedicação. E aqui nós temos a primeira maneira pela qual nós devemos buscar a aprovação de Deus, que é a dedicação que nós devemos ter em agradá-lo. Será fácil ilustrar essa ideia que Paulo aqui está trazendo, de esforço, de ser zeloso, com um aspecto que é muito peculiar às irmãs. Para manter a casa em ordem, você precisa de pelo menos duas coisas. Primeiro, esforço, coragem para levantar todo dia, fazer o mesmo serviço, ter vontade de fazer aquele serviço, determinação, mesmo sem vontade, e realizar. É preciso esforço para manter a casa em ordem. Mas só o esforço não é suficiente, pois se você fizer hoje e não fizer semana que vem ou amanhã, tudo aquilo que você arrumou hoje, amanhã ou depois de amanhã estará exatamente igual ou pior do que estava quando você arrumou. Então é preciso uma outra coisa que nós devemos entender como constância. Se você limpar hoje, somente hoje, não vai adiantar, pois a casa naturalmente irá se sujar. Você sabe muito bem disso, porque se você fizer uma faxina daquela na sua casa, de todas as brechas que possa existir, e você então
fechar a sua casa e fazer uma viagem por 2 meses, quando você voltar, como estará a sua casa? Não vai estar bagunçada, a menos que tenha entrado um fantasma e tenha bagunçado. Mas ela vai estar suja. Ora, mas não tem ninguém na casa. Por que você não chega de viagem, se deita e vai dormir? Normalmente não é o que acontece, porque a poeira fina começa a cobrir os troços. As telhas de aranha começam a se espalhar. O banheiro que você deixou limpinho está fedendo. O vaso está sujo. Os ralos estão liberando um odor nada agradável. É provável até que na porta da sala você já sinta o cheiro de mofo, porque a casa passou 2 meses fechada. Ora, se você deixou tudo limpo, se você saiu dali, ficou tudo impecável, tudo cheirosinho, ninguém entrou lá dentro, por que naturalmente ela veio a se sujar? Esse é o processo natural de toda casa. Da mesma maneira, Paulo vai dizer, esse é o processo natural de toda a nossa vida. Por isso que Paulo utiliza aqui 2 expressões que a gente deve levar em consideração. Procura apresentar-te a Deus aprovado. A ideia de Paulo aqui é: você precisa dedicar-se em agradá-lo. Não basta apenas o esforço, é preciso uma dedicação para isso, ou uma constância em fazer isso. Deus não se agradará se você fizer apenas uma vez e deixar para lá. Esse não é o exemplo perfeito, mas ele mostra como é necessário, irmãos, o cuidado diário na nossa busca por agradar ou para sermos aprovados pelo Senhor. Seja diligente em se apresentar a Deus, é o que Paulo agora vai nos ensinar. E essa verdade não cabe apenas aos ministros, ela é cabível a todos os crentes. Seja diligente em se apresentar diante de Deus, como alguém que não tem do que se envergonhar. A Bíblia Sagrada vai nos relatar vários exemplos de servos e servas dedicadas ao Senhor que eram constantes em sua presença. O caso de Jó, um exemplo muito claro, quando ele apresentava sacrifício a Deus continuamente. O caso de Enoque, que andava com Deus, e a expressão andava com Deus mostra que ele era alguém constante no temor ao Senhor, na busca pelo Senhor, por estar na presença do Senhor. O caso da própria profetisa Ana, que eu preguei aqui há 2 anos atrás no chá de mulheres. Aquela mulher estava todos os dias no templo. A Bíblia é clara em nos mostrar o dever que todos nós temos de buscarmos ao Senhor, de sermos diligentes em querer agradá-lo, para que assim nós de fato tenhamos a sua aprovação. Para ser aprovado por Deus é preciso dedicação. Essa é a primeira lição que Paulo vai ensinar a Timóteo e ela se estende a todos nós. Mas em segundo lugar, irmãos, nós precisamos buscar a aprovação de Deus pela vida cristã autêntica. E o texto vai dizer o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Agora, a palavra grega que Paulo vai utilizar, a palavra grega que Paulo vai utilizar para aprovado, é a palavra dokimos. Significa alguém que foi testado. É precisamente sobre isso que Paulo quer falar, alguém que foi testado, algo que é precioso, passou pelo teste, algo que tem genuinidade, algo que rejeitou a qualquer falha do seu sistema. A ideia é algo que seja genuíno, aprovado. E aqui nós vamos perceber como que nós agradaremos ao Senhor, como que nós seremos aprovados por Deus através da vida cristã autêntica. Perceba, Paulo aprofunda a sua argumentação, observando agora o aspecto do caráter daquele homem. Não bastava apenas ele procurar agradar a Deus, procurar viver a vida religiosa sem ter um caráter aprovado pelo Senhor. A respeito disso, nós temos um exemplo muito claro, que é o exemplo dos fariseus, que tinham essa religiosidade em dias, mas que foram rejeitados por Deus. Eles tinham em dias os seus momentos de orações, de leitura, de jejuns, de entregar os dízimos e as ofertas corretamente, de cumprirem todos os ritos, de guardarem corretamente o dia do Senhor, de cumprirem todos os mandamentos à risca e até criarem outros mandamentos a mais que a Bíblia Sagrada não exigia, mas eram desaprovados por Deus. Foram pelo próprio Cristo desaprovados.
E agora Paulo está fazendo a recomendação a Timóteo que ele deve ter uma vida cristã autêntica. Não basta apenas a preocupação com aquilo que é exterior. É preciso de fato viver isso, é preciso de fato entender isso, é preciso de fato amar isso. Afinal de contas, de religiosidade ninguém será salvo, ou por religiosidade ninguém será salvo. Todo ser humano é um ser religioso, nem por isso todo ser humano será salvo. O inferno é uma prova viva disso, de que há muitos que serão condenados. Ou seja, a ideia agora que Paulo quer trazer é que depois de um exame completo por um supremo juiz, que não é outro senão o próprio Deus, Deus tenha em Timóteo satisfação, Deus tenha em Timóteo agrado por aquilo que ele praticou, por aquilo que ele fez. E nós temos, irmãos, dois textos que eu queria chamar a sua atenção, que mencionam um pouquinho esse aspecto de maneira sinônima. Eu quero ver então com os irmãos Romanos 14, capítulo número 14, do versículo 13 até o verso de número 19. Romanos 14, do 13 ao 19. Paulo, tratando sobre outra questão, ele vai mencionar aquilo que de fato deveria agradar a Deus, como uma questão que nós de fato podemos fazer. Paulo vai dizer assim, a partir do versículo 13 do capítulo 14: Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera para esse impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Perceba que Paulo agora vai tratar sobre um assunto muito delicado entre agradar a Deus e ser aprovado pelos homens. E nesse trato de agradar a Deus e ser aprovado pelos homens, Paulo vai mencionar: a nossa principal preocupação, vai dizer no início do capítulo, é, de fato, glorificarmos ao Senhor. Só que aqueles que de fato querem glorificar a Deus também serão cautelosos na maneira como irão se portar perante os outros. Sua maior preocupação não é agradar aos homens, é agradar a Deus. Mas quando você se preocupa com a edificação dos homens, você estará naturalmente também agradando ao Senhor. Um outro texto que Paulo fala um pouquinho sobre esse aspecto de ser aprovado ou não, é 2 Coríntios 10, do verso 13 até o verso 18. 2 Coríntios 10, do verso 13 ao verso 18, Paulo vai dizer assim: Porém não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Verso 15. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele quem o Senhor louva. Aqui Paulo trata sobre o aspecto da pregação, do anúncio do evangelho em campos onde não há pessoas, ao invés de ir lá resgatar aqueles que já estão resgatados e trazer para um aprisco, mesmo já estando bem guardado. Paulo fala sobre o anúncio do evangelho para os que não conhecem ao Senhor. Mas nessa menção e nessa exposição desta temática, Paulo vai dizer que a nossa maior preocupação não é sermos aprovados pelos outros ou por nós mesmos, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele
a quem o Senhor louva, a quem o Senhor se agrada, a quem o Senhor aprova. Ora, irmãos, se nós de fato queremos ser aprovados pelo Senhor, nós precisaremos não apenas de uma dedicação no desejo de agradá-lo, mas nós precisaremos também de uma vida que de fato seja autêntica, testada pelo Senhor. E lembre-se que no último dia não serão as demais pessoas que irão fazer teste da sua vida. No último dia será o próprio Deus que irá dizer: vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. A vida cristã autêntica, ela não é aquela apenas vista pelos homens, pois os homens podem se enganar e nós podemos enganar as pessoas. Há muitos falsos crentes que se comportam melhor do que crentes genuínos às vezes. Só que o caráter íntegro e genuíno da nossa fé será aprovado ou reprovado pelo reto juiz que é Deus. Por isso que a preocupação de Paulo agora é: procurem apresentar-te a Deus. É ao Senhor que você deve procurar estar se apresentando como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, como alguém que estará diante dele, e quando a sua obra for vista, você não será envergonhado. Irmãs, é exatamente aqui que nós vamos perceber que isso não se aplica apenas aos pregadores do evangelho, não se aplica apenas a Timóteo, mas também à nossa vida. Quando o reto juiz pedir conta de todas as nossas ações, de todas as nossas atividades, quando ele descortinar a nossa vida, não que ele não faça isso no presente momento, mas diante do juízo final, a nossa vida for totalmente descortinada por ele, será que ele encontrará reta as nossas obras? Será que ele encontrará puro os nossos pensamentos? Será que ele encontrará sinceridade no íntimo do nosso ser? De que vale, irmãos, nós passarmos a vida inteira enganando as pessoas com algo que nós não somos, para no final das contas sermos reprovados pelo reto juiz, que não nos apenas reprovará momentaneamente por um relance de olhar, como as pessoas fazem hoje, mas nos condenará à eternidade. Por isso que Paulo agora vai dizer: procure apresentar-se a Deus aprovado como alguém que não tem de que se envergonhar. É preciso buscarmos a aprovação de Deus. Em terceiro lugar, Paulo vai nos mostrar uma terceira maneira de buscarmos essa aprovação de Deus, pela vida baseada na palavra. E aí a expressão final do versículo 15 é: que maneja bem a palavra da verdade. Ele vai observar o aspecto da vivência dessa palavra. Algumas versões vão até traduzir que usa bem a palavra da verdade. A Vulgata Latina, quando foi traduzida então, usou exatamente esse termo, que usa bem a palavra da verdade. Alguns comentaristas, inclusive, sempre ressaltam o aspecto desse manejar bem a palavra da verdade, como sendo uma referência a uma prática muito comum de arar a terra. E aí há dois textos no Antigo Testamento que fazem referência a isso, e é o que tudo indica, é essa a imagem que o apóstolo Paulo tinha na sua mente quando ele fala sobre manejar bem a palavra da verdade. Provérbios 3,6 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 11,5 vai dizer: a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Aqui nós observamos dois aspectos que é precisamente o que Paulo certamente queria dizer em manejar bem a palavra da verdade. Aquele que maneja o arado, menção essa que o próprio Paulo também vai falar na sua carta a Timóteo, ele não deve olhar para trás, também não deve perder a firmeza no manejar a sua obra. Por isso que ele vai dizer lá no início da carta: o soldado, quando está chamado para um serviço, não deve se envolver com as coisas desse mundo. A ideia de Paulo agora é: aqueles que são chamados por Deus devem de fato ter cuidado para que a palavra de Deus seja vivida de tal maneira que a sua vida inteira esteja baseada nela. Assim como um agricultor
usa o arado para fazer um sulco na terra e ali, naquela grande vala, reta que deve ser aquela vala, lançar as sementes. A palavra de Deus deve ser exatamente essa que vai traçar a nossa vida e direcionar os nossos passos, direcionar as nossas ações, direcionar os nossos pensamentos. As lentes que nós precisamos utilizar em nossa vida deve ser a lente da palavra. Maneja bem a palavra da verdade. E é curioso, sabe o quê? Que foi duas mulheres que ensinaram Timóteo a palavra. Volte, por favor, a página de sua Bíblia. E o capítulo 1, versículo 5, Paulo vai louvar a Deus em um ato de recordação. Ele vai dizer o seguinte: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Não é uma atitude comum, especialmente nesse mundo grego a qual Paulo estava acostumado, fazer a menção às mulheres sem que antes fizessem aos homens, a menos que, neste caso, o evangelho tivesse chegado naquela família por meio daquelas mulheres e tivesse sido ensinado às outras gerações também por meio das mulheres. Perceba aqui uma coisa. Hoje naquele momento Paulo estava dizendo a Timóteo: maneja bem a palavra da verdade. Porque primeiro, Timóteo, duas mulheres que viveram esta palavra, duas mulheres que de fato andaram em conformidade com esta palavra, ministraram corretamente a você, a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. E aqui, irmãs, nós precisamos aprender algo com Paulo e com Lóide e com Eunice, que nós precisamos ser homens, mas vocês também mulheres da palavra. Veja como que Timóteo foi bem alimentado, bem instruído, porque lhe ensinaram a palavra de Deus, de modo que nós precisamos não apenas ser homens e mulheres da palavra, mas também precisamos conhecer a nossa Bíblia, precisamos conhecer a lei do Senhor, precisamos encher a nossa boca com a palavra de Deus. A nossa boca deve estar cheia da palavra de Deus. Se nós quisermos buscar a aprovação de Deus, é preciso que nós observemos a necessidade de viver essa palavra. Por isso, nós precisamos agora, diante dessa recomendação do apóstolo Paulo, inverter completamente a maneira como nós desejamos agradar. A gente gosta de agradar as pessoas. E isso pode ser uma armadilha quando nós acabamos desagradando a Deus para agradar as demais pessoas. É comum nós fazermos isso. Quantas vezes nós, por vezes, faltamos o culto do dia do Senhor porque chegou uma visita antes do culto. E para não desagradar a visita, a gente quebra um mandamento. Com Deus a gente se acerta, mas eu não posso desagradar a minha visita sendo deselegante, que eu preciso ir à igreja e convidando-o para ir comigo. Quantas vezes, para agradarmos as pessoas, nós não estamos como Marta, agitados de um lado para o outro, deixando o principal, que é a palavra, do lado. Irmãos, perceba que agora Paulo quer trazer à mente de Timóteo a sua principal responsabilidade. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E a pergunta que nós devemos fazer diante disso é: a quem nós tentamos agradar? Vejamos a diferença de quem vive para agradar as pessoas, de quem vive para agradar a Deus, segundo diz Lupriolo no seu livro Desejo de Agradar aos Outros. E ele vai fazer algumas tabelinhas com perguntas aonde nelas nós podemos fazer algumas considerações se de fato nós vivemos para agradar a Deus ou tudo aquilo que a gente faz é baseado num propósito de agradar aos outros ou ser melhor visto pelos outros. Quem quer agradar aos outros normalmente pergunta o seguinte: o que as pessoas irão pensar se eu fizer isso? Quem vive para agradar a Deus pensa: o que Deus irá pensar se eu fizer isso? Quem vive para agradar às pessoas geralmente pergunta: será que eu vou falhar? Quem vive para agradar a Deus pergunta: como Deus será glorificado se eu falhar? Quem vive para agradar as pessoas normalmente pergunta: como posso fazer
para ele me amar. Quem vive para agradar a Deus normalmente pergunta: como posso mostrar o amor de Cristo a ele? Será que sou tão bonita quanto ela? É a pergunta de quem quer agradar as pessoas. De quem quer agradar a Deus? Será que sou tão piedosa quanto Cristo? Tornar-me amigo dele melhorará a minha autoimagem? Quem quer agradar a Deus pergunta: tornar-me amigo dele ou dela glorificará mais ao meu Deus? Como posso evitar que ele ou ela me rejeite? Quem quer agradar a Deus pergunta: como é que eu posso ministrar a ele ou a ela? O que os amigos esperam que eu faça? O que é que a Bíblia diz que eu devo fazer? O foco exterior de quem quer agradar aos homens é diferente do foco interior de quem agradar a Deus. E a pergunta que normalmente quem faz, a pergunta que é feita a quem quer agradar aos outros é: qual roupa devo usar nessa festa para me parecer melhor e não me parecer tão gorda? A pergunta de quem quer agradar a Deus é: a quem conseguirei ministrar nessa festa, vestindo-me com decência para agradar o meu Deus? A pergunta de quem quer agradar aos outros, ou o procedimento de quem quer agradar aos outros é: olha, ele não ficará nada satisfeito, ele ficará decepcionado se descobrir que eu fiz isso aqui. A vida de quem quer agradar a Deus é: eu não farei isso, porque isso desagrada a meu Deus. Quem quer agradar aos outros em uma atitude exterior, irá dizer: eu preciso arrumar essa casa para não passar vergonha com as visitas aqui em casa. A procedência de quem quer agradar a Deus é: eu preciso cuidar do meu lar, o lar que Deus confiou a mim, se eu quiser ser mordomo fiel do meu trabalho. Eu preciso ler minha Bíblia, vai dizer o que está preocupado com o exterior, para que eu faça meu relatório, para que eu exponha nas redes sociais a leitura do dia, para que eu coloque isso lá para as pessoas verem. Quem quer agradar a Deus, normalmente pensa: eu preciso ler minha Bíblia, pois eu necessito aprender mais do meu Deus. Eu preciso estar em maior comunhão com Ele. Há uma grande diferença em quem vive para agradar a Deus de quem vive para agradar aos outros. De quem vive em busca da aprovação de Deus, de quem vive em busca da aprovação dos homens. A recomendação de Paulo é: procure apresentar-se a Deus. A aprovação de sua vida não deve vir das pessoas, deve vir de Deus. Até porque, irmãs, se nós formos viver baseado na busca por aprovação das pessoas, nós vamos enlouquecer e nunca as agradaremos. Cada pessoa terá um estilo de roupa que será adequado para você. Cada pessoa terá um estilo de vida saudável que será adequado a você. Cada pessoa dirá como deve ser a ornamentação de sua casa. Cada pessoa dirá como deve ser as suas refeições diárias. Cada pessoa deverá dizer como você deve falar, como você deve pensar, como você deve agir. Cada pessoa terá uma opinião diferente. E se você viver nessa neuro de querer agradar as pessoas, ser aprovado pelas pessoas, você inevitavelmente acabar caindo naquilo que Demas caiu, naquilo que os irmãos da Ásia caíram. Por amor ao presente século, abandonaram o ministério, abandonaram o apóstolo Paulo, deram as costas para o chamado de Deus porque amaram mais o presente século. Então a pergunta que fica é: a quem nós queremos agradar com a nossa vida? A quem nós desejamos exaltar? De quem nós queremos receber a recompensa final? De quem nós estamos buscando a aprovação para a nossa vida? Se for aos homens, eu lamento dizer que certamente você estará perdendo toda a sua vida, todo o seu tempo, buscando a aprovação no lugar, na pessoa, na direção errada. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como quem não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade ou que de fato vive essa palavra da verdade, tem uma vida baseada nessa palavra da verdade e assim, desta maneira, agradará ao Senhor. Que nossa preocupação, irmãs, não seja agradar a outras mulheres, agradar a outras pessoas. Que a nossa preocupação como SAF não seja ter a aprovação da federação, da sinodal, do pastor, do conselho, da fulana, da cicrana. Que a nossa maior preocupação seja sermos encontrados
encontrados por Deus como pessoas aprovadas, que não têm de que se envergonhar, porque fizeram não para agradar aos homens, mas para agradar a Deus, porque buscaram a recompensa não dos homens, pois esta é pequena, falha, às vezes nem vem, mas porque fizeram tão somente para o Senhor. Nosso maior desejo seja, dia após dia, buscarmos a aprovação de Deus em toda a nossa obra. E aí sim, nós poderemos lembrar do que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, versículo 58, que de fato a recompensa será dada pelo Senhor. Nós não faremos para homens, nós faremos para Deus. E Ele haverá de se agradar de toda a nossa obra. E a nossa obra será como aroma agradável a Deus. Procura apresentar-te aprovado para a glória do nosso Deus. Vamos orar nesse instante, vamos ficar em pé. Vamos orar pedindo ao Senhor misericórdia e graça para isso. Senhor amado, muito obrigado pela tua palavra. Perdoa-nos, ó Pai, pelas muitas vezes que na busca por aprovação das outras pessoas, nós desagradamos a Ti. Perdoa-nos, ó Pai, porque na busca por aprovação de outras pessoas, nós negligenciamos a Tua palavra, nós negligenciamos os Teus caminhos. Ó Deus amado, retira do nosso coração todo desejo, todo sentimento de querermos viver uma vida baseada na aprovação dos outros. Que nossa maior preocupação, que nosso maior desejo esteja em ser aprovado pelo Senhor, que sonda nossa mente, que sonda nosso coração, que conhece o nosso deitar, que conhece o nosso levantar. A palavra nem nos chegou à boca e o Senhor já sabe o que nós proferiremos, o Senhor sabe o que passa em nosso coração e em nossa mente. Ó Deus amado, retira de nós, Senhor, o sentimento de querer vivermos uma vida baseada naquilo que as pessoas irão pensar ou dizer. Que a nossa vida, Pai, seja bem guiada, bem construída pela Tua santa e poderosa palavra. Que ela de fato encha o nosso coração e encha a nossa boca. Que esta palavra de fato encha os nossos pensamentos. Que a nossa vida seja conduzida por ela, baseada nela, não distante dela. Ó Deus amado, faz da SAF de Bom Conselho uma SAF aprovada pelo Senhor. Que as obras, que o trabalho, que o esforço, que o esmero que cada uma dessas irmãs tem aqui ao longo de todo o ano, ao longo desses 93 anos de história, tenha sido e seja tão somente para te agradar. Que elas sejam aprovadas por ti, que elas sejam aceitas por ti e que o Senhor abençoe essa obra no decorrer dos anos. Em nome de Cristo nós oramos, ó Pai, e rogamos isso, em nome de Jesus. Amém e amém.